Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Navescast. Estamos na segunda temporada e é um grande prazer recebê-los aqui neste Navescast. Olha, você sabe que eu tenho trazido convidados muito especiais para falar sobre temas muito interessantes. E hoje eu chamei aqui um grande amigo meu, que é um dos maiores trainers do mundo em programação neurolinguística, o meu amigo Cláudio Lara. Cláudio, bem-vindo. Muito prazer de novo estar aqui com você. Muito bom, hein? E não é a primeira vez, né? A gente pode contar que há 5 anos atrás a gente teve um contato similar a esse em São Paulo. É verdade. E foi feito também, foram quase 20 minutos também conversando, batendo papo sobre vários assuntos de PNL. Sim. O Cláudio é um dos meus professores de PNL também, tem um conteúdo maravilhoso e você já conhece ele. Continue aqui porque você vai ter muito conteúdo de valor. Mas, Cláudia, para o público leigo que chegou aqui agora, que ainda não te conhece, se apresente, por favor. Meu nome é Cláudio Lara, como ele já falou, e eu ensino programação neurolinguística. Na verdade, eu ensino programação neurolinguística já tem quase 13 anos e eu sou pupilo direto de um dos criadores da PNL, o Dr. Richard Bandler. Então, eu estou há quase 12 anos estudando com ele e há 15 anos que eu sou assistente dele. Então, eu tenho um contato direto com a PNL e vivo PNL desde aquela época. Atualmente, eu dou treinamentos e, principalmente, hoje eu tenho também treinamento na PUC. Hoje eu sou um dos professores da MBA da PUC de Vendas e Negociação. E eu acho que uma das coisas que eu gosto de falar de mim mesmo é que eu sou curioso para aprender sobre qualquer coisa. Então, eu gosto de usar a PNL para aprender o que eu quiser. Então, eu uso para aprender desde culinária até novas línguas. Por exemplo, há uns anos atrás eu fui para a Índia e eu aprendi a como me guiar dentro da selva na Índia. Caramba. Então, você se tornou um autodidata com a PNL? Eu me transformei num autodidata. É isso mesmo. Que acho que define muito bem a PNL, né? Uma habilidade de aprender habilidades. Né? E o pessoal de casa deve estar se perguntando assim, caramba, mas o que tanto se aprende com esse cara, né? Porque 12 anos e você continua estudando com ele, né? Você disse isso, né? Quais são as novidades? O que você sente que a cada ano que você vai encontrá-lo, tem novidades? Ou acaba que você acaba repetindo o que ele já ensinou? Você vai percebendo cada vez mais sutilezas da habilidade dele. Ele é um grande comunicador e ele fala que ele usa ao mesmo tempo 6 níveis de comunicação. Então, quando ele está contando uma história, tem mais 4, 5 níveis de informação sendo passadas sem a pessoa perceber. Ele chama isso de nested loops, é a técnica que a gente usa no treinamento. E a gente vai percebendo cada vez mais sutileza. Por mais que você está ouvindo talvez a mesma história pela 10ª vez, você percebe um detalhe dessa história, um detalhe dessa comunicação, uma instalação de alguma coisa que você não tinha reparado antes. Mas porque você está vendo pela 10ª vez, você começa a ter essa sutileza. E que funciona no público que às vezes nem sabe o que ele está fazendo especificamente, está pegando o grosso da informação, mas ele ali como comunicador está tendo um domínio completo de várias frentes, de várias formas, inclusive de comunicação não verbal, não é? Sim, perfeito. E, inclusive, é assim que ele consegue ministrar o practitioner e o master practitioner ao mesmo tempo. Então, ele pega na sala de aula e coloca os alunos do practitioner e os alunos do master na mesma sala de aula para falar. Então, ele se comunica com duas pessoas de 2 níveis diferentes da mesma maneira. Só que alguém que está no nível de master vai capturar informações e a pessoa que está no practitioner vai capturar outras informações. Sim. Então, ele é estupendo. Ele é genial, né? Ele é genial. Eu tive o privilégio de aprender com outro co-criador da PNL, né? Estive com o John Grinder, que também é genial, né? Um cara assim, tem um conhecimento, quase uma entidade, uma enciclopédia de coisas, né? Os dois são muito geniais e o quanto eles se complementaram, né? O próprio John Grinder, no treinamento que eu fiz com ele, disse que a PNL não teria sido possível se fosse só por um ou só pelo outro, porque a junção da expertise dos dois que ajudou a formular todos os modelos e a história, né? Ele contou muitas histórias lá de como eles iam criando e chegando nas conclusões. E a verdade é que ali nos anos 70, né, Cláudio, foi um berço de muito conhecimento para muita gente, porque eles treinaram, vamos generalizar assim, toda a galera que veio pós ali, né? Inclusive
muita gente não sabe, mas o Tony Robbins também bebeu nessa fonte, né? Fala um Bebeu. pouco mais sobre isso. O Tony, ele estudou principalmente com o Grinder. Né? Não, ele conhece o Richard, não sei se ele chegou a fazer treinamentos com o Richard, mas com o Grinder ele fez. Mas com o Grinder ele fez. E ele também estudou com o Jim Roth, né? Que é o cara muito, muito interessante desse mundo também. Então o Tony, ele usa, você percebe que ele usa PNL. Ele está se comunicando, ele está usando técnica de PNL, ele está usando aquilo que aprendeu com o Grinder. Hoje, sem falar o termo, né, como ele falava nos seus primeiros livros, mas você vê que está intrínseco no que ele faz. Tá, ele teve inclusive que mudar a terminologia por direitos autorais, por questões jurídicas, ele teve que construir um modelo que não parecesse mais PNL para continuar envolvendo as pessoas do jeito que ele faz. E Cláudio, recentemente você se especializou aí, você iniciou um trabalho de modelagem, se é que posso dizer assim, da estratégia usada por grandes poliglotas, ou seja, pessoas que dominam várias línguas. Primeira pergunta, de onde surgiu essa curiosidade? Eu sei que você domina o inglês, fala muito bem inglês, e de onde surgiu essa curiosidade de falar assim, caramba, eu vou modelar um poliglota? Eu tenho um amigo, na verdade eu tenho alguns amigos que eles são poliglotas. E batendo papo, né, com eles, eu percebi que é muito interessante você conseguir falar mais de uma língua. Né? Então, um dos meus amigos, o Mateusz Krewiacka, que é um polonês, ele até tinha um treinamento que ensinava as pessoas a aprender uma nova língua em 7 dias. Né? E aí eu comecei a ter interesse nesse assunto porque, nossa, é mais uma coisa que eu possa usar da PNL para aprender. Então eu fui... Praticar PNL, inclusive. Praticar PNL, inclusive. Então eu fui, bati um papo assim, de horas com o Mateusz, uma época, e eu comecei a compreender um pouco mais a mentalidade que ele tinha em relação à realidade, ao como ele vê o mundo, pelo fato dele falar 8 línguas. E eu comecei a falar, nossa, isso é muito legal, deixa eu ver como funciona outros poliglotas. E eu fui, por curiosidade mesmo, fui ver um vídeo de um poliglota ali, fui ver uma matéria de uma outra pessoa que também falava várias línguas, e eu comecei a achar interessante. Eu falei, por que eu não crio um curso? Por que eu não crio um treinamento onde as pessoas podem aprender da mesma maneira que elas aprendem? Eu achei brilhante a ideia, porque quantas pessoas, você que está aí em casa, já começou a fazer um curso de inglês ou de espanhol e desistiu? Escreva aí nos comentários. Ou já concluiu um curso, tem pessoas aí que são formadas em inglês ou espanhol ou outra língua e na hora do vamos ver, não consegue falar. Me fez lembrar até que o próprio John Grinder, a gente estava falando, ele também fala muitas línguas, se não me engano, 8 línguas. Quando eu fui estudar com ele, né, afiei o meu inglês para poder compreendê-lo. De repente, a gente conversando nos bastidores ali, nos sofazinhos, ele começa a falar em português comigo. E a gente senta num sofá, começa a conversar, ele começa a perguntar do Brasil, falando vamos colocar assim, um portunhol, mas a compreensão do nosso português perfeita, né? E aí lá tinha grupos de pessoas que falavam a língua espanhola e ele falava espanhol. Então, assim, você vê que, poxa, a PNL realmente funciona. Um dos próprios criadores tem esse interesse e essa facilidade. E durante a palestra dele, ele ensinou que é como tocar um instrumento. Você que toca guitarra, provavelmente você vai aprender violão mais fácil, vai aprender teclado mais fácil, porque a mecânica é diferente, mas a teoria musical é a mesma ou muito semelhante, o ritmo, a cadência. Isso serve para línguas também? Perfeito, porque isso é uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais, tanto no estudo quanto em mim mesmo. A primeira língua que você vai aprender, tirando a sua língua nativa, você sabe o português, aí você começou a aprender o inglês. O seu cérebro, ele começa a desenvolver métodos para falar essa nova língua. Então ele tem que criar no cérebro dele um sistema para mudar do português para o inglês. Estou pensando... Trocar o software. Trocar o software. Estou falando em português agora, mas agora eu vou falar em inglês. E a estrutura de pensar é diferente do inglês para o português. Sim. A colocação, os tempos verbais, a sequência, muitas vezes, sintática é completamente diferente. Então, ela tem que mudar uma chave para falar o inglês. E quando eu acho que uma das coisas mais incríveis, uma vez que você aprendeu o inglês e você começou a estudar o espanhol, por exemplo, o espanhol vai ficar mais fácil de você aprender. Então, talvez você demore aí 1 ano para aprender o inglês. Talvez o espanhol você aprenda em 8 meses. Aí você vai pegar francês.
Talvez em 6 meses você está pegando. E quanto mais línguas você tem, mais rápido você vai Você vai assimilando. aprendendo como organizar melhor um O seu, novo é como se o aprendizado? seu cérebro soubesse como que se aprende uma nova língua, porque você já aprendeu uma nova língua, então você começa a aprender cada vez mais fácil a próxima língua. Então, quanto mais línguas você vai aprendendo, mais a próxima vai ser mais fácil de se aprender. E tem as palavras também que muitas vezes lembram outras, né? Elas são Os os cognatos. cognatos ou a própria sonoridade de uma sílaba, de um som, lembra outro. Ele pode ir correlacionando isso, não vira um imbróglio na cabeça do cara, ele começa a falar Hum, uma língua e tá pensando em outra. Aí que tá. Não, se você usar as técnicas que eu percebi, né, que os poliglotas usavam intuitivamente, os poliglotas, para conversar numa outra língua, para mudar a chave, mudar o software, normalmente eles mudavam um pouquinho da própria personalidade. É como se eu tenho uma personalidade para falar português e eu tenho uma personalidade para falar Olha, o que inglês e eu tenho interessante. uma personalidade para falar o Como se alemão. mudasse a frequência da pessoa É como se mesmo. fosse, agora eu sou um alemão, agora eu sou um inglês, agora eu sou um português, agora eu sou um brasileiro, agora eu sou Que um muda até a alemão. forma de pensar. Muda a forma de pensar. E foi uma moda de pensar junto. Então, uma vez que você muda, é como se eu estivesse entrando num personagem novo. E aí, Sim. uma vez que eu tô nesse personagem novo, ele tem essa outra linguagem e aí acaba não confundindo. Porque esse negócio de ficar traduzindo, por exemplo, eu penso em, sei lá, eu vou falar inglês, mas eu penso em português. Essa é uma estratégia válida? No começo, sim, porque você vai, por exemplo, no começo, a compreender os cognatos. Então, Uhum. essa palavra eu já conheço, Você ela vai é usar uma similar língua à como minha. base para pular para Você vai outra. usar. E é por isso, aliás, que o adulto, por mais que muita gente acredite que uma criança aprende mais rápido, o adulto aprende muito mais rápido uma nova língua. A Sim. criança aprende de maneira natural uma língua. Uhum. Então, se você colocar uma criança no ambiente onde tem o pai que fala francês e a mãe que fala italiano, ele vai ser uma criança poliglota, porque Uhum. naturalmente ele vai adaptar-se a aprender as duas. Agora, ele tem um problema, a criança, ela não sabe ler. Então, Uhum. um adulto que sabe aprender a ler, ele consegue aprender muito mais rápido do que uma criança consegue Uhum. aprender. Então, essa história de que eu quero aprender como uma criança aprende, cai por água abaixo. Porque Uhum. o adulto consegue aprender muito mais facilmente do que uma criança uma nova língua. É. Eu acho engraçado que a minha filha, ela estuda numa escola que é canadense, né? Então, Uhum. do, por- do portão para dentro se fala inglês, né? E hoje ela tá num processo de misturar um pouco, porque em casa ela fala português, na escola ela fala inglês. Mas Uhum. tem momentos que a gente, por exemplo, tá andando na rua e ela fala: Olha, papai, um dog. Tipo, ela tá juntando, organizando aquilo na mente dela, mas Uhum. de maneira muito natural. Não sei se como uma língua materna, mas quase que como uma língua materna, porque ela já foi com eh, menos de 2 anos, ela já começou a ser exposta à língua, né. Você acredita que essa exposição das crianças a uma língua nova, desde dessa fase infantil, vai ajudar muito? Ou, por exemplo, ela pode ter um período de muita confusão? Eu acho que ajuda. Quando uma criança está aprendendo uma nova língua e ela está sendo exposta a várias línguas ao mesmo tempo, ela tem realmente uma oportunidade muito maior do que um adulto teria. Uhum, Porque o sistema neural dela, principalmente a questão de captação de sotaque, captação uhum, de detalhes sonoros, ela aprende muito mais facilmente quando ela é criança. uhum, Depois de adulto, você deixa de ouvir certos sons, porque você não se acostumou e seu cérebro não percebeu esses sons como importantes. Então, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é coreano, e ele é da Coreia do Sul. Ele tem algumas coisas que ele fala que eu repito do mesmo jeito que eu ouvi. E ele uhum. fala: "Não, não é assim". Então, o meu ouvido não consegue capturar Essa essa acuidade. acuidade, porque o meu ouvido e meu sistema neural já não se prepararam para ouvir esse tipo de som dessa mesma maneira e nessa sutileza. Então, algumas línguas você realmente vai ter uma dificuldade maior de aprender depois de adulto, pelo fato do seu sistema neural já ter se acostumado com alguns sons e ter. Tem filtros. Exatamente. Você sabe que o John Grinder, ele contou para nós que ele está fazendo um trabalho, vamos colocar assim, um trabalho de modelagem final da vida dele, dos próprios netos. Porque ele Olha. está estudando como que as crianças aprendem. Porque se nós aprendêssemos como elas, seríamos
melhores aprendizes, vamos dizer assim. E ele chama esse estado de know nothing state, que é o estado de Uhum, não saber. E uhum. que o grande problema de nós adultos é que muitas vezes, por achar que sabemos, ou até inconsciente, temos muitos filtros. E esses filtros dificultam um novo aprendizado, inclusive Sim, de uma sim. nova língua. Porque você já tem um sotaque, um jeito de falar, uma forma de pensar. E a criança, ela está muito aberta àquilo tudo. Ela é Mas faixa branca. Ela segundo entra como ele, faixa branca, é né? possível a gente modelar isso e acessar um estado próximo da criança de curiosidade plena para aprender algo novo. O que você pensa sobre isso? Eu concordo plenamente. Eu acho que é uma coisa para você, uma coisa que você tem que ter para aprender alguma coisa, qualquer coisa que você queira aprender, você tem que estar bem emocionalmente, né? Então você tem que Uhum, estar bem consigo mesmo. Então, qualquer tipo de raciocínio crítico em cima da sua competência, qualquer sim, crença limitante, qualquer estado emocional que não seja um estado emocional legal, é bobeira você gastar seu tempo lendo. Então, eu vou ler, sei lá, tô aprendendo inglês. E se eu não tô emocionalmente bem, eu vou perder meu tempo ali, porque meu cérebro não vai assimilar. sim, Então, esse estado de eu não sei e tudo bem, é por isso que eu tô sim, aqui, para aprender, para saber um pouco mais, para identificar alguma coisa nova, sem o medo de errar, sem o medo de estar fazendo errado, sem o medo sim. de se comparar, por exemplo. E você teve acesso a alguns poliglotas? Você modelou um, dois ou vários? Como é que foi? 17 poliglotas E você diferentes. teve acesso a A eles? 3 eu tive acesso direto e o resto foi através de mídias que eu fui em busca de vídeos e mídias e Entrevistas? entrevistas das E você pessoas. foi chegando a alguns padrões em comum? Muitos Você padrões em pode comum. citar alguns? O primeiro que eu acabei de falar é aquele da personalidade. Então, Uhum, muitos poliglotas, eles encaram cada língua uma persona uhum, própria. Então, eu vou falar espanhol, eu vou então entrar no meu personagem, eu sou um espanhol. Então, eles entram na identidade de uma sim, pessoa. Isso eu identifiquei muito. E uma outra é que tem até a ver com crença. A vontade de se comunicar era mais forte do que a vontade, o medo de errar. Então, eles queriam tanto se comunicar, tipo, a vontade de se comunicar com uma outra pessoa era muito maior, sobrepunha. sobrepunha o medo de errar, o Uhum. medo de falhar. É porque às vezes a pessoa ela fica com medo de falar, ela trava. Ela tá no outro país, ela vai, se eu falar errado, ela não É. fala. E outra coisa, os poliglotas que eu conheci, nenhum deles era perfeccionista. Uhum, Eram todos, eu consigo me comunicar? Ele tá me entendendo? Então, meu perfeito. sotaque pode estar errado, eu posso estar usando palavras não do jeito correto, tudo bem. Ou melhor, eles não têm essa necessidade de falar perfeitamente uma língua. Tanto é que Uhum. nenhum deles falou assim, eu quero ser fluente. Sobre estratégia de memorização, você notou alguma coisa Sim, específica nisso? quando a gente aprende uma língua, é muito comum a gente aprender, não palavras, mas a gente aprende frases prontas. Então, uma criança, ela aprende uma frase pronta. No Uhum, começo ela tem uma palavra ou outra, mas depois ela começa a se acostumar com frases prontas, que ela sim. repete essa mesma frase do mesmo jeito. Então, a São memorização blocos de são linguagem. blocos de linguagem. Então, quando você aprende uma nova língua, você não tem que se preocupar em identificar palavra por palavra, mas tem que saber aprender o quê? Decorar uma sequência de palavras, que é a sequência de palavras que você vai usar no dia a dia. Você Sim, não usa uma palavra solta, você usa uma frase. sim. Então, você vai aprender a usar frases e não palavras E também não soltas. a gramática da coisa, E né? não é Como, gramática, é, porque a gramática a gente só verifica, a gente usa a gramática para aprender uma nova língua para verificar se o que a gente falou bateu com a gramática. é. Então, não como gramática como É ponto de porque eu estudo. penso se fosse de outra forma, né? Por exemplo, eu me considero um bom comunicador, Uhum. mas eu não sei explicar a gramática do que eu tô falando Não, especificamente. não. Eu não E não lembro, precisa. eu não lembro muito bem das aulas de português, mas isso não impede que eu me comunique bem, que eu Mas utilize um português isso. correto. E Acredito que por observação e por prática e por acreditar em mim, eu fui desenvolvendo a minha linguagem. você foi falando. E olha É, que interessante. Quando você está se comunicando e você percebe que você errou, vamos imaginar que você está falando português e você errou o tempo verbal. Como é que você sabe?
porque não soou Isso. do jeito que você imaginava que teria que soar. Ou melhor, a musicalidade da frase não saiu do Perfeito. jeito. Então, a gramática a gente pega muito mais como é um teste que a gente está verificando se aquilo que eu falei bate com a musicalidade que eu já ouvi milhões de vezes. E se não Perfeito. bateu, opa, deixa eu É alguma corrigir. coisa que você não sabe o que exatamente, mas soou É a música, estranho. soou estranho. Ou melhor, porque é musicalidade. É aquela coisa que a gente fica, mas essa palavra existe? Você inventa uma palavra na hora, né? Então tem tudo a ver com a musicalidade. Então, uma vez que você usou a musicalidade e bateu com a musicalidade que você já tinha ouvido muitas vezes, ok, você continua Uhum. falando. Se Agora- não bateu, opa, você vai interromper e você acha que eu falei errado. Agora, você como especialista na PNL e utilizou a PNL nesse processo, né? Acredito que, inclusive, muitos dos poliglotas aí utilizaram de PNL sem saber que estavam usando PNL. É um processo natural, Sim. né? Mas você, já como um PNLista, soube ali colocar os padrões da PNL. Teve alguma ferramenta que você teve que utilizar da PNL nesse processo? Além de fazer a modelagem, que para quem está assistindo aí de casa, a modelagem não é copiar, tá? Modelar é você captar a estratégia por trás do que uma pessoa faz. A modelagem é mais que isso até. É você conseguir não só observar o que a pessoa está fazendo, mas o que ela está pensando enquanto ela faz. Uhum, E aí a gente tira como que ela está pensando enquanto ela faz o que ela faz. uhum. E aí você consegue não só fazer o comportamento, mas também Que vem por o que trás vem disso. por detrás, que é o que ela pensa enquanto que ela faz. É o que ela nota, o que ela percebe, o que está acontecendo em tudo. Então, por exemplo, uma coisa que eu tive que usar da PNL, e acho que foi fundamental, foi a questão de aprender a ler um idioma diferente que tem por exemplo, japonês. Vamos pensar no japonês. O japonês, as letras são diferentes. Então, eu tive que me alfabetizar em japonês, para poder aprender em japonês. Porque a gente precisa ler. Para Sim. você ouve e você lê, Sim, para sim. você ir capturando. Então, eu tive que me alfabetizar. Então, algumas línguas que não Ou seja, você possuem o testou o ABC... método para o japonês, é isso? Eu testei. O primeiro método o primeiro teste que eu fiz foi o japonês, porque é muito diferente, a sintaxe é totalmente inversa e eu tive que aprender a ler as letras do hiragana e katakana. Pra Bugou poder aqui. o japonês, ele não tem igual o nosso ABCD, ele tem aqueles símbolos. Só que Sim. são 3 tipos de símbolos. Tem os kanjis, que são os complexos que normalmente têm significados por detrás, então é um Uhum. símbolo. Tem os hiraganas, que são sons, ka, ga, pa, e você tem a sonoridade, e aí você escreve através da sonoridade. E você tem o katakana, que também são sons, só que só é usado para uma tradução de Ou língua seja, tem uma estrangeira. lógica por trás daquilo tudo, daquela Tem. simbologia toda. Total. Então, eu tive que aprender o hiragana e o katakana para começar a aprender a ler, para poder ler livro, por exemplo, né? E sempre livros infantis, porque os livros mais de adolescente já tem kanji junto com os hiraganas e katakanas. Uhum. Agora, livro infantil, de história infantil, você só tem hiragana. Então fica mais fácil de você aprender a ler e ouvir a voz do personagem, ouvir o que está sendo contado. Então eu tive que, por exemplo, eu não encontrei ninguém que ensinasse como se alfabetizar numa nova escrita. Então o que eu fiz? Eu pensei, quem é que aprende a ler símbolos? O músico que está aprendendo As as partituras. Então eu fui atrás de músicos que ensinavam como ler partitura. E como ler e saber Fiz uma pesquisa mesmo. Eu fiz uma pesquisa. Então, isso é o Lá, isso é o sol, Dó, isso é o Sol. Como é que ele sabe? Só de ver ele Que, sabia. inclusive, as partituras são uma linguagem universal. É. Você pode pegar uma partitura de uma música e levar para um músico do outro lado do mundo que nunca ouviu aquela música e ele vai tocar aquela música. Porque ali está sendo descrito não só as notas, mas o ritmo. É isso mesmo. O tempo e tudo mais. Então eu tive que adaptar a estratégia de aprendizado da musicalidade para como é que eu leio. E funcionou? E funcionou. Caramba. E funcionou. Porque eu só adaptei o modelo
Então, ao invés de estar aprendendo a tocar um piano, eu estou aprendendo a fazer a leitura do símbolo do K, do símbolo do Gá, do símbolo do Chi e por aí vai. E quando que vai ter essa turma? Eu estou interessado em fazer, inclusive, Já tem agora, final desse mês, né? final desse mês. Final desse mês de março. Quais dias? 26, 27, 28. Olha aí, ó, 26, 27 e 28 desse mês que nós estamos, ok? De março. Aproveite a oportunidade. 3 E dias o inteiros, das 10 da manhã às 6 E da o que tarde. que vai se aprender ali? Porque não tem como ensinar uma língua em 3 dias, Você né? vai aprender uma nova língua por conta própria. Então, Você vai- eu te ensino a ser autodidata. As estratégias É. e um método de ensino também? Então, com esses 3 dias, se você pegar esses 3 dias, você por conta própria vai conseguir aprender qualquer outra língua. Então, eu vou te ensinar as estratégias, tipo de técnicas que você vai usar, como você se mantém motivado, como é que você cria plano de ação. Então, é como se fosse um grande sessão de coach com muitas pessoas para aprendizado Porque de é línguas. muitas vezes confuso para o estudante, porque cada escola de inglês vai defender um método, vai falar que tem um jeito melhor ou mais eficiente. Sim. Mas eu penso que o resultado, contra resultados não há argumentos. E o Então, poliglota? quem tem resultado? Um poliglota. Né? O poliglota tem resultado. Visível. Você consegue ver que o poliglota lá tá em 6 meses ele aprendendo uma nova língua. Pô, eu quero isso também. Exatamente. Então, a estratégia do poliglota certamente é diferenciada e ele desenvolveu isso de maneira autodidata e de maneira autônoma e uma coisa que, pela curiosidade dele, não é? Ele não aprendeu, ninguém Eles são ensinou para ele. apaixonados. Ele é tão apaixonado por isso, tem uma vontade, uma curiosidade, assim como você vai ter enfim, pessoas que são autodidatas em música e vão aprender uma música. Tem gente que faz questão de engenharia, que arruma carro, conserta motores e coisas pequenas e, enfim, é curiosidade. Você acredita que, além da curiosidade, que outros estados ou propósitos são fundamentais para uma pessoa querer aprender uma nova língua? Eu acho que tem que ter um bom motivo para aprender. Porque uma coisa que eu também vi, é que quando você aprende uma nova língua, ela vai continuar em você enquanto você usar essa língua. Se você não está usando essa língua, o seu cérebro começa a deixar de lado essa língua, porque é alguma coisa muito subjetiva. Não é pegar uma caneca que você está fazendo todos os dias. Sim. Você está tendo que ler, você tem que ouvir, você tem que se comunicar. Então, você tem que fazer essas tarefas. Então, quando você escolhe uma língua para aprender, você tem que pensar como que você vai deixar essa nova língua que você está aprendendo viva no seu dia a dia. Então, por exemplo, o inglês é fácil, porque você tem milhões de conteúdos em inglês hoje em dia. Então, manter a língua do inglês viva no seu dia a dia Estar em contato com a língua. Estar em contato com a língua Músicas, todos filmes. os dias, você tem. Agora, se você quer aprender uma língua muito diferente, como que você vai manter essa língua viva o suficiente para você aprender e manter ela? Porque uma vez que por exemplo, eu fiz 4 anos de Porto Seguro, que é um colégio alemão no Brasil, em São Paulo. E hoje, eu fiz acho que do pré até a 4ª série. E minha mãe falava que eu falava muito bem alemão. Hoje, pelo fato de nunca mais ter falado, eu consigo, contar até 10, consigo falar uma palavra ou outra. Por quê? Deixou de ser relevante para o meu cérebro. Então, quando a gente escolhe uma língua, você tem que pensar, essa língua como que eu vou manter essa língua viva no meu dia a dia para valer a pena gastar aí 6 meses, 1 ano aprendendo essa língua? Porque senão, não adianta. Eu vou aprender essa língua e nunca mais vou usar. Sim, vai ficando obsoleto. Vai ficar obsoleto. Ou, outra coisa, eu quero aprender uma língua só para conseguir me comunicar numa viagem. É possível? Com certeza a viagem vai passar, vai acabar. Mas tudo bem. A função foi aprender essa língua para um objetivo específico de viagem. Agora, se você está pensando em viagem, você não precisa estudar 6 meses, você não precisa saber muitas coisas. Se você tiver um vocabulário, um microvocabulário que você sabe que vai ser útil na viagem, você só precisa aprender esse vocabulário. Sim. Então você está se preparando especificamente para a viagem. Então é muito mais rápido. Eu vi, por exemplo, que em 3 semanas você se prepara para uma viagem, sem saber nada. Do nada,
ao poder me comunicar numa viagem. Questões 3 básicas, semanas. né? Como pedir um café, Saber se fazer o locomover, check-in no hotel. comprar, ouvir o que a pessoa está dizendo e conseguir saber o que está sendo dito. Uhum. Porque os seres humanos são previsíveis. E dependendo da situação que você se encontra, existe uma previsibilidade muito grande do que será falado. Então, por exemplo, se eu conheço uma pessoa nova, quais os possíveis assuntos que vão surgir? Meu nome, as coisas relacionadas à minha família, se eu tenho filhos, se eu não sei o que trabalho. mais, meu trabalho, se eu tenho um hobby. O que eu estou É. fazendo ali nesse país? Não vai sair muito disso. Então, você consegue se programar e se preparar Agora, já para seria diferente se vamos falar sobre finanças, sei lá, o mercado financeiro, e aí você tem que requer uma apuração linguística muito mais muito maior e avançada para aquilo. específica. Os termos, as terminologias mais utilizadas e tudo mais. E específica também. Então, eu Sim. vou para um país para trabalhar nesse país. Então, eu vou ter que saber usar a linguagem desses profissionais. Então, você vai focar toda a sua atenção no vocabulário que é usado Você acha que, por exemplo, tem alguns professores que defendem que para você aprender uma nova língua, você só aprende tudo daquela língua se você morar naquele país um tempo. Até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é um mito? Eu acho que nem se você morar naquele país você vai aprender totalmente a língua. Porque existem aspectos culturais, existem aspectos de experiência que você não tem como ter vivendo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nunca mais você não tem como ter a grande quantidade de vocabulário e contato com a língua que um nativo teve. Então, alguns poliglotas que eu estudei e que eu respeito muito sempre falavam que nunca se compare com o nativo. Você nunca vai ser um nativo. Sim. Você pode conseguir se comunicar, mas um nativo você não tem como ser. Porque detalhes daquela linguagem, você não tem 30 anos de língua. Você tem 2 anos de língua. Exatamente. Não é uma pessoa que você não viveu 30 anos no país. Você viveu 2 anos no país. E conhece o sotaque de cada região. A gente só de ouvir, por exemplo, no Brasil, você já sabe mais ou menos de que região do Brasil a pessoa é. Sim, Nos Estados Unidos, da mesma forma. E metáforas e vícios de linguagem, não tem como você pegar. Então, é uma ilusão muito grande você, por exemplo, querer ser fluente. Porque o que é fluente? Se você não é nem fluente em português. Sim. Você não é fluente. Eu não sou fluente em português. Você não é fluente em português. Como é que eu vou ser fluente numa língua que eu não conheço? Sim. Então, dependendo da região que você for do Brasil, se a pessoa falar um pouco rápido, você não entende nada também. Sim. Tem assuntos que eu não sei falar. É. Se você pegar o nosso Aurélio, quantas palavras eu nunca ouvi, então eu não me considero... Estão à disposição, É. mas não são utilizadas. Não são utilizadas. Você não tem compreensão da maioria das palavras que existem no português. E tem as palavras mais utilizadas, né? Que são assim... Tem alguns cursos são de de inglês alta rotatividade. Que tipo, 30% do inglês está aqui. Então, se você aprender esse grupo de linguagens, de palavras aqui, você sabe o trivial da coisa, o básico. Né? Por exemplo, verbo. Verbo é muito importante. Então, você tem que conhecer muitos conjugar verbos. os verbos. A conjunção dos verbos nem sempre é importante, porque você pode errar. E dependendo do contexto que você está, a pessoa vai identificar o que você está querendo dizer. Sim. Então, você tá falando... Que muitas vezes não vai te criticar também, porque é o medo da gente ser criticado. Mas, por exemplo, se tivesse um alemão aqui, falando com sotaque, se ele falasse alguma coisa assim, nós vai fazer um trabalho, beleza, eu entendi. Inclusive, acharia admirável o esforço dele de estar falando a minha língua. Essa crítica que existe é muito mais quando eu sou nativo e falo mal a língua nativa. Então, aí sim existe uma crítica. Então, eu falo você português é um nativo ruim. eu sou um japonês e falo mal japonês. E aí existe uma crítica da população. Então, você não fala nem o português, né? Você não fala nem o espanhol direito, você não fala nem... Isso verdade, existe. Mas quando se trata de um estrangeiro, isso não existe de verdade. É uma falácia, Mas isso que você falou, eu achei incrível crença... da questão da personalidade, porque eu já comentei com minha esposa que a gente acha engraçado que a língua espanhola é uma língua mais caliente, né? É uma língua mais que mexe com ela é mais sensual, parece. Tem mais palavras de emoção. Isso, ela é mais sinestésica. Não é? É diferente de você pegar e falar lá com o dinamarquês, um irlandês, um norueguês. São culturas muito diferentes. O vocabulário. O vocabulário é muito diferente, as expressões, não é? Agora, você começou a aprender o japonês e, pelo que eu entendi, já está
num nível mais avançado. Ainda tem muito a Tem aprender, muito a aprender, com né? certeza. E aí, você vai usar como? Tem muito material em japonês? Na hora de eu escolher, eu pensei, tá, como é que eu vou deixar vivo? Eu tenho uma possibilidade de deixar muito vivo, porque eu tenho amigos japoneses, eu gosto do Japão, eu já Você já fui pro foi Japão lá? algumas vezes. Eu sou um viciado, em anime. Então, eu vi anime na minha vida inteira. Você gosta da Então, cultura eu gosto da japonesa? cultura japonesa por si. Existem Então, eu consigo deixar grupos, vivo. grupos de conversação, de estudantes ou pessoas que falam Existe. japonês? Quando a gente começa a pensar em falar a língua, a gente recomenda você começar depois de 2, 3 meses só. Para você não ter erros de comunicação. Uhum. Então, você primeiro desenvolve um vocabulário extenso para depois você começar a se comunicar. Então, por exemplo, você tem um aplicativo que é gratuito na internet, que você conversa com as pessoas de outro país. Tem alguns que são pagos. É mesmo? Então, você tem lá o iTalk. O iTalk, você contrata um americano, por exemplo, você paga aí Para 6 trocar ideia com dólares você. e você fica aí 1 hora conversando com ele na língua dele. Mas esse é pago. Esse é pago. E tem alguns que são gratuitos que você encontra que são similares. É que normalmente o iTalk é alguma pessoa que já tem um vocabulário melhor. Ou ele, por exemplo, ele sabe português e sabe inglês. E aí Entendi. você entra em contato com ele e você paga aí 5 dólares para ficar 1 hora conversando E a com pessoa ele. de lá tá ganhando um dinheirinho também, porque E ela tá ganhando de lá. ela tá vendendo um serviço, de certa forma, né? Que Então, é o o iTalk é tempo muito dela, a legal. linguagem dela. O iTalk é muito legal por isso, que você paga para poder conversar com um nativo de um outro país e ele que também tem uma noção mínima do seu, para te corrigir, Você acha que vai chegar um tempo, Cláudio, que vai se tornar obsoleto aprender uma nova língua? Com essas tecnologias, por exemplo, no meu iPhone, se eu chegar num país e colocar aqui, sei lá, cheguei nos Estados Unidos, falar em português e apertar um botão aqui, ele fala inglês. Daqui a pouco, sei lá, pode ter um aparelho que eu ponho na minha cabeça, um capacete, alguma coisa, que eu falo em tempo real e já solta aquilo numa linguagem clara e objetiva, na língua local. Eu acho que não é que vai se transformar numa coisa obsoleta. Eu acho que a tecnologia vai ajudar muito a gente nessa questão. Muitas pessoas vão conseguir se comunicar com outras pessoas, só que você nunca vai ter o que a gente chama de rapport. Uhum. Porque um estrangeiro, por exemplo, se eu chegar no Japão e eu usar um aplicativo desses, o nível de intimidade que eu vou conseguir com eles vai ser num O nível... francês também, Ou né? um francês, vai ser um nível diferente. Agora, se eu chegar e falar e souber 10 frases em japonês, eles vão me tratar como rei. Entendi. Eu não preciso falar com eles, Vão reconhecer o seu eles vão esforço. reconhecer meu esforço e vão me tratar muito melhor do que se eu chegar, por exemplo, com uma máquina que faz a tradução espontânea. Então, essa questão de criar intimidade, criar relacionamento, a pessoa que tem mais chance de criar relacionamento é a que fala de igual para igual, é aquela que está usando e se percebe... Eu penso que também se ela tiver com um programa muito avançado de tradução simultânea, e acho que a tecnologia a gente tá na boca do gol para isso se popularizar, ela vai acabar aprendendo essa língua também, porque ela vai ficar ouvindo o tempo inteiro que ela tá falando em outra língua, ela vai estar tendo uma exposição. exposta. Então, tempo de exposição é uma das coisas mais importantes para você aprender uma nova língua. Tem algum canal sensorial que você julga mais importante para aprender uma língua? Por exemplo, tem pessoas que aprendem muito traduzindo livros, né? Ou então ouvindo músicas, ou assistindo filme. Qual que você... Tem algum melhor ou pior, ou isso é muito subjetivo? Eu acho que é subjetivo e eu acho que se você quiser só ler, você vai treinar a leitura. Se você quiser falar, você vai treinar a fala. Se você quiser... Então vai depender muito para que você quer aprender essa nova língua. Uhum. Então tem pessoas que só querem aprender a língua para poder ler, sei lá, literatura. Né? Tem gente que está querendo viajar. Então você vai focar naquilo que vai trazer para você o benefício que você quer dela. Então, se eu quero ser um falante completo, eu vou ter que treinar a fala, a escrita, a leitura, tudo que eu quiser. Interessante, né? Você vê, você aí de casa que está nos assistindo, você que me acompanha já dos meus conteúdos de PNL, de hipnose, você está vendo aí que a PNL tem um leque de possibilidades gigantescos. E talvez você estivesse pensando que a PNL era utilizada só num ambiente de comunicação, de vendas ou de terapia, não é? E aqui a gente tem aqui um especialista em PNL que está falando aqui da PNL para aprendizado de línguas. Você já tinha pensado nisso? Que isso é possível?
Digite aí, coloque aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião também, ok? Ô Cláudio, então por onde começar? A pessoa quer aprender uma nova língua. Por onde ela começa? Ela Primeiro, contrata um professor, hum, ela vai numa escola de inglês, de espanhol, que eu acho que as escolas estão acabando, né, com tanto curso online, uhum. né? Ou ela aprende a estratégia. Eu acredito que primeiro ela tem que pensar, ok, onde que eu tenho motivação? Qual é o meu motivo de aprender essa língua? Primeira coisa, tem que ter motivação. Porque você vai ter que praticar essa língua, vai ter que envolver-se nessa língua. Então você precisa ter motivação, um bom motivo para aprender a língua, saber como você vai usar essa língua a longo prazo, e aí sim começar a pensar em o que eu vou fazer a partir de agora. Então, eu gosto de, pelo que eu vi nos poliglotas, ouvir. Ouvir, 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 ouvir. Quanto mais você ouve a língua, mais seu sistema neural está capturando os detalhes da musicalidade daquela língua. Ele pode otimizar, inclusive, um hábito que ele já tem, tipo tomar um banho, fazer uma esteira, E lavar ficar ouvindo. louça e tá ouvindo uma rádio local. Hoje a tecnologia permite isso, Uhum. ou ouvindo uma música Sim, daquela língua. sim. E não pode só ouvir. Eu acredito que tem que ter dois estágios da audição. Você Uhum, tem, porque você está tomando banho e ouvindo, a gente chama isso de ouvir passivamente. sim, E quando você ouve passivamente, o seu sistema neural está capturando, mas o seu foco de atenção não está completo lá. Então o jeito de absorver é diferente. Então você também tem que parar uma vez, sentar na mesa e ficar prestando atenção naquilo que está sendo dito para você. E daí você está ouvindo ativamente. perfeito. Então você tem que ouvir passivamente, mas de vez em quando você também tem que ouvir ativamente, onde você está com foco total na língua que você está ouvindo. E não tomar banho e ouvir ao mesmo tempo, ou Sim. dirigir. Porque aí você está fazendo de maneira passiva. Cláudio, nós temos algumas perguntas aqui que o nosso público já está fazendo para você aqui. Mais uma vez agradeço muito, né, a sua presença aí, abrilhantando o nosso Navescast. E aqui uma pergunta interessante, olha. Bom, primeiro um elogio. Lara, admiro o seu trabalho e fico feliz de ver como de ver você com o Lucas, admiração por vocês, e disse a Maiara. Também aqui, como você imagina se todos aprendessem PNL na escola desde o tempo de criança, disse o Vitor. Eu acredito que seria uma loucura para os professores. Os professores sairiam louquinhos, porque ensinar uma criança a ter raciocínio crítico e saber fazer perguntas bem elaboradas faria com que os professores ficassem loucos. Porque Não é? as crianças já são já gostam de fazer perguntas. É. Agora, se elas souberem usar um metamodelo, imagina Além do uma porquê. criança, além do porquê, ela perguntar para o professor como, onde, como especificamente. Como especificamente? Como que você comparou isso? De onde é que veio isso? Os professores, primeiro, eles teriam que ter um preparo muito grande. Teriam que saber PNL Tem que saber também. PNL e saber muito daquilo que eles estão Mas ensinando. num cenário assim seria incrível, né? Seria incrível. A ferramenta, né? Inclusive, eu não sei se eu tenho certeza, mas parece que eu já vi alguma vez você com algum colega que trabalha com PNL para educação. A Kate Benson. Isso. A Kate Benson, ela trabalha com PNL e educação. Ela dá treinamentos na Inglaterra e ela tem um livro, né, que chama Teaching Excellence, que é totalmente direcionado para aprendizado Olha, que no mundo interessante. escolar. Então, Eu penso que poderia mudar muito o estímulo, né? Os inputs, né? Nós somos trainers de PNL, eu acredito que você também. A minha filha, eu exponho ela a estímulos dos mais diversos, que vão além do que ela aprende na escola, e eu percebo nitidamente o desenvolvimento dela. Né? A gente não pode, agora nessa época de pandemia, eu vi muito o como que a maioria dos pais delega a função da educação do filho para o colégio. Sim. E não deve ser assim. Entrega, né? Entrega terceiriza. como se... exatamente. Eu estou terceirizando o meu filho para uma instituição. E a instituição, ela não tem o dever de transformar o seu filho em alguém. Ela tem o dever de ensinar a ler, a escrever, a saber alguns conteúdos, mas a educação de como pensar, de valores, do que é importante, do que não vai ser na escola, porque não tem como o professor fazer isso de maneira individual. O máximo que ele vai pontuar para uma criança isso é feio, não faça mais isso.
divida essa coisa com o seu colega. Mas não vai sair disso, porque Sim. não tem como ela ter... São 10, 15, 20 crianças numa sala de aula. Não tem como ela inserir o valor, inserir coisas mais profundas. Esse é o trabalho do pai. Sim. Então, eu comecei até a estudar o homeschooling nesse período, para ver quão adaptável seria ensinar minha filha dentro de casa aquilo que um colégio deveria. E quando eu comecei a falar, muitas vezes, até na minha rede social sobre o assunto, a maioria dos comentários é: nossa, eu não quero isso nunca para mim, ter que ensinar meu filho, eu quero realmente que meu filho aprenda no colégio. Então, eu vejo muita resistência dos pais em fazerem parte da educação do filho. E eu sei que também isso é fator que muitos pais trabalham o dia inteiro. Uhum. Também não tem tempo de ficar fazendo isso. Então, tem esse lado, mas Sim. também esse lado de, nossa, se eu não aprendi, como é que eu vou ensinar meu filho? Sim. Mas é possível. Algo interessante que eu penso, Cláudio, é o seguinte: você conhece certamente um ex-religioso, alguém que, sei lá, tinha uma religião, de repente não tem mais e tem outra. Alguém que era de um partido, acreditava num partido, agora é ex daquele partido. Você conhece um ex-namorado, uma ex-namorada? Você conhece um ex-PNLista, Cláudio? Eu conheci um ex-penelista. Eu conheci É um possível? ex-penelista. Eu conheci um ex-penelista, mas ele voltou a ser penelista depois de alguns anos. Uhum. Ele Mas ficou um período... ele pode ter renegado a PNL, mas a PNL não saiu dele. Não, provavelmente não. Então eu fico pensando, né? A PNL para crianças, ela poderia desenvolver habilidades que ela vai levar para a vida dela. Talvez ela não soubesse explicar os padrões da PNL, mas estaria intrínseco nela. Sim. Dificilmente ela desaprenderia. Mas teve coisas que a gente aprendeu na escola que a gente, na época, era muito importante, que precisava passar na prova, e você tinha que saber especificamente aquilo e que você não utiliza, e aí aquilo apaga. É como uma língua que você falou que você aprende e depois não usa mais, não é? Então, as crianças com certeza teriam um desenvolvimento diferenciado. Sim, o problema do esquecimento não é que esqueceu, está no cérebro. A diferença é esse conhecimento, qual o vínculo com realidade que ele possui, ou qual gatilho externo que tem para você voltar a pensar nesse assunto. Sim. Então, se não tem um gatilho externo, não tem um gatilho de realidade, o cérebro deixa de usar. Então, por exemplo, uma matéria que eu estudei para uma prova, qual era o gatilho que eu tinha externo para manter isso vivo na minha memória? Sim. A prova. Sim. Uma vez que a prova terminou, o gatilho deixou de existir. Me parece que a PNL vem por trás dessa estrutura. Porque, por exemplo, uma das faculdades que você desenvolve com a PNL é a habilidade de fazer perguntas. Uma das, né? É como que você desaprende fazer perguntas depois que você aprendeu? Porque é uma coisa que você usa o dia inteiro. Você não tem como... Não é uma coisa pontual. Isso. Né? Aprendi a fazer um cálculo, que é pontualmente. Você aprende uma estratégia de memorização. Você vai deixar de usar ela, a gente precisa memorizar coisas o tempo todo, praticamente. Sim. Então, nesse sentido, né? Seria como de uma maneira sutil. Sim. Sutil e intrínseca ao ser humano. Sim, então não tem como você esquecer PNL, mas tem como você esquecer conteúdos. O conteúdo. Como a gente muitas vezes, você vai ver alunos ali que fazem aula de metamodelo, depois ele não sabe explicar o que é uma missão comparativa. Sabe? Sim. Quem é o professor sabe, mas ele não vai... Ele entendeu o que significa, o jeitão da coisa, o jeitão de fazer a pergunta, o porquê de fazer a pergunta, né? Isso, e assimilou porque ela usou. Perfeito. Quanto mais ela usa, mais assimilar. Aí tem algumas perguntas aqui genéricas. A Sâmia disse, Cláudio, como posso ler a mente das pessoas com PNL? Não tem como você ler a mente das pessoas com PNL, né? Existem algumas ferramentas hoje que dá para, através da escolha das palavras que ela tem usado, do como ela está se comunicando, presumir o que ela está pensando. Então, a gente consegue, por exemplo, criar estratégias. Até tem o termo leitura mental, A leitura mental, Então, você consegue identificar, por exemplo, ela está comparando, ela está usando um vocabulário que me parece que ela está comparando, só que ela não está expressando, ela não está explicando para mim como que ela está comparando. Perfeito. Então, eu consigo isso sim, mas mais do que isso, ainda não temos essa habilidade. O João Camilo disse como a PNL entende a ansiedade e como pode ajudar em relação a ela. Existem a ansiedade que a gente fala, que é uma ansiedade que a gente fala que é mais uma doença. Então, existe a ansiedade doença, que tem que ser tratada por pessoas específicas,
né, para um psiquiatra, tem remédios, muitas vezes você vai fazer um estudo, né, fisiológico da pessoa, bioquímico, enfim, e tem aquela que a gente chama de ansiedade pontual. Ah, eu estou ansioso com alguma coisa que está para acontecer. Alguma coisa está me trazendo uma ansiedade, que é diferente de uma ansiedade doença, né? Sim. Então a gente precisa separar muito esses dois casos para as pessoas não confundirem. E quando a gente pensa em uma ansiedade natural, a PNL vê como a ansiedade como algo que, se você não tivesse, você não faria as coisas. Porque a ansiedade natural, ela funciona para você tirar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa. É para isso que ela existe. A ansiedade é uma química que faz você produzir estímulos fisiológicos de, opa, vamos se movimentar, vamos fazer alguma coisa. Por isso que ela está ligada a futuro. Pense em alguma coisa do seu futuro, pensa naquilo que você ainda não fez, você vai produzir ansiedade. Existe até uma estratégia bem formulada para produzir ansiedade. Sim. Né? Então, a PNL, ela consegue te auxiliar, por exemplo, em te colocar, por exemplo, num ponto de vista onde a ansiedade deixa de existir. Ela te auxilia a talvez criar um plano de ação, de execução melhor do que você tem hoje. Então, a ansiedade deixa de ser ruim e ela passa a ter um controle melhor. Passa a ser um controle melhor. Então, agora eu estou ansioso para fazer algo que eu sei fazer. Percebo que uma das vantagens é ela toma consciência do que está acontecendo de maneira inconsciente também. Um processo que ela não sabe por que ela está ansiosa, simplesmente ela fica ansiosa. Mas só o simples fato dela observar, caramba, então isso que está me deixando ansioso. É esse pensamento que está me deixando ansioso. E aí ela trata o pensamento. Ela pode mudar até o significado em relação ao pensamento. Ela trata o pensamento. Agora, se a gente fala, doença, né? Se você pensa na doença, a gente vai ter que fazer um estudo, né, por exemplo, bioquímica da pessoa. Vamos ter que fazer cortisol, como é que está cortisol, como é que está a produção de serotonina, testosterona, muitas vezes até imagem de espectro do cérebro da pessoa para ver onde é que está magneticamente mais potencializado, menos potencializado, circulação de sangue. E isso é uma coisa que não existe no Brasil ainda. Tem poucas pessoas que fazem, inclusive é uma coisa interessante. Um estudo de neuroimagem. O psiquiatra é a única área da medicina que não vê o órgão que trabalha. Uhum. Né? É verdade. Ele não vê o órgão que trabalha. Uhum. Ele presume o que está acontecendo com o órgão que ele está trabalhando. Isso. Mas ele faz até exames de sangue, mas ele não vai tirar exames de imagem daquilo. Deixa eu ver seu cérebro como está funcionando hoje. Né? E tirar um SPECT, por exemplo, do cérebro para ver, por exemplo, seu lobo frontal, como é que está funcionando, como é que está lá funcionando o parietal, os neurotransmissores. Ele não enxerga dessa maneira. Então, tem uma pessoa que eu acho ele incrível, o Daniel Amen. O Dr. Daniel, ele é um psiquiatra e nos Estados Unidos ele faz isso. Então, na clínica dele, ele te bota na máquina e ele vê o seu cérebro. E de acordo com o que ele enxerga, ele sabe, por exemplo, se o seu déficit de atenção, por que você está dentro de déficit de atenção? Porque pode ter várias possibilidades do déficit de atenção. E eu penso que presumir o que o outro tem também mistura com as crenças e os mapas do próprio médico, que às vezes pensa que você tem uma coisa, presume pela experiência clínica que você tem uma coisa, e às vezes aquele componente químico que ele está dando no remédio pode estar piorando o problema. Porque neurologicamente aquele remédio foi funcionar se, por exemplo, a pessoa está com um problema num local do cérebro, e se ela estivesse vendo, não era esse remédio, era um outro remédio, por exemplo, que teria que ser dado. Dependendo do remédio que você dá, ela vai atingir de uma maneira diferente o cérebro. Incrível. Vai muitas vezes diminuir neurotransmissor, aumentar neuroinibidor. Ou seja, esse realmente é o médico do cérebro. É o médico do cérebro. Tanto é que eu acho muito legal o Daniel, porque ele fala que as pessoas não possuem doenças mentais. Elas possuem doenças de cérebro. E uma vez que você percebe que a doença é do cérebro, você não precisa se punir mais pela doença que você tem. Sim. Porque você não precisa sentir vergonha. Isso vem muito da confusão da mente e cérebro. Exatamente. Eu tenho vergonha de ter esse problema. Muita gente não busca tratamento porque sente envergonhado de ser taxado como louco. Sim. De ser um doente mental. E não existe doença mental na concepção do Daniel Amen. O que você tem é um problema no seu cérebro. Vamos averiguar e arrumar isso. Principalmente se você entende que a mente é uma programação.
vamos dizer assim, ela não é o cérebro necessariamente, né? A própria Não. PNL vai falar que mente e corpo formam um só sistema, né? É. Claudião, muito obrigado. Ó, A gente poderia ficar horas. aqui, porque é sempre um papo muito gostoso e fluido, tá bom? A gente vai gravar mais um vídeo já. Com certeza. E já agradeço muito a sua participação aqui no Navescast. Quero também que você indique aí como é que o pessoal faz para fazer esse treinamento aí de poliglotas, que vai acontecer já na semana que vem. Tem o meu próprio site, né, o www.sipnl.com.br. Tem ali dentro da página os cursos. Basta você buscar o curso que chama Poliglotas e vai abrir a página e você vai ler um pouco mais do que se trata e entrar em contato com um consultor meu. Perfeito, eu acredito que estarei lá também. Então, já deixo aqui na descrição desse vídeo todas as redes sociais do Cláudio e o site dele também. Gostou? Então, lembre-se de deixar o seu like aqui para o YouTube recomendar esse vídeo. Se inscreva no canal também, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo episódio do Navescast, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!